Olá, nós estamos começando mais um podcast, Resenha de Sucesso. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, nós vamos falar do mercado de tecnologia. Nós tratamos aqui no nosso podcast de assuntos relacionados ao empreendedorismo, à superação de dificuldades e como lidar com todo esse mundo, né? Estamos aqui com o Lucas, junto com o Caio. Olá. E vamos falar hoje, entrevistar uma pessoa que tem um know-how e uma expertise muito grande nesse mercado, que é o Delano, já trabalhou em várias empresas, sempre no mercado de TI, que é tecnologia da informação, e tem uma experiência muito grande, muito vasta para compartilhar aí com a gente. E é isso aí. Queria começar pedindo para vocês nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. E vamos dar o início hoje para mais uma resenha de sucesso. Vem com a gente. É isso aí, Delano. Então, para começar, se apresente, conte um pouco da sua história e como você ingressou nesse mercado de tecnologia. Como que você conheceu, né? Teve o primeiro contato ali? Legal. Bom, primeiramente, uma boa noite para vocês. É um prazer estar falando com vocês nessa noite. Prazer é nosso. É uma alegria, realmente. A tecnologia está comigo desde sempre, na verdade. Eu me vi na tecnologia quando eu tinha 14, 15 anos. Quando eu entrei no colégio técnico. E na área de tecnologia foi assim que eu adentrei. E é uma situação bem diferente de hoje, né? Naquela época, né, Quando que era? Vamos dar spoiler da idade aqui, ó. Não, perfeito. O meu colégio... Faz tempo, mas nem tanto tempo assim, depende da perspectiva, Na né? verdade, eu comecei a estudar em 95. Legal. E, nossa, nessa época estava bem no início da popularização da computação. E como Totalmente. que você chegou para tomar essa decisão, falar, eu vou seguir esse rumo, é isso que eu quero para minha vida? Legal. A pergunta é boa e eu acho que a resposta para ela tem duas origens. A primeira é familiar, porque o meu pai ele é formado em matemática com ênfase em análise de sistemas. Então, digamos que eu tenho uma influência de casa, né, na área de tecnologia por meio da similaridade ou da origem da matemática com relação à tecnologia. E o outro é muito por conta dessa habilidade minha de lógica, de matemática. Isso acabou me trazendo muito próximo da tecnologia. Foi assim que eu entrei. A situação é interessante porque quando eu comecei a estudar, nem computador eu tinha em casa. Então, vocês com certeza já ouviram falar da expressão de rato de laboratório? Sim, com certeza. Era eu no colégio técnico, né? Fazia os trabalhos todos na escola e reservava computador no laboratório. Coisas que hoje em dia não fazem parte do habitual, né? Legal, você falou um ponto legal aí que é a questão da matemática e a lógica dentro da tecnologia, e isso vem desde o princípio, né? Desde quando surgiu os primeiros computadores lá e até hoje segue em frente. Mas também tem um outro lado que é o lado criativo, né? Uhum. Por fazer parte dessa natividade já na matemática, na lógica, como você trabalhava a parte criativa ali no começo, como que você identificava oportunidades através da sua criatividade? O tema da criatividade em relação à tecnologia, realmente eles andam muito próximos, né? Até porque a gente é muito incentivado no colégio técnico ou até mesmo na faculdade, na área de desenvolvimento de software, né? Sim. E o desenvolvimento de software em si, ele envolve a capacidade criativa, não apenas a capacidade lógica. Muitas vezes a gente tem que dar soluções que não necessariamente são soluções as mais perfeitas ou as mais performáticas, mas são as melhores soluções que a gente consegue naquele momento. E não em si também as mais inovadoras, né? Também não. As mais funcionais, digamos assim, Sim. né? Existe um conceito que eu sempre falo, que é o conceito da simplicidade dentro do viés de agilidade. A simplicidade é a arte de maximizar o trabalho que não precisa ser feito. Em resumo, muitas vezes a melhor solução não é a mais robusta ou a mais
tecnicamente perfeita, mas é aquela mais simples, aquela que resolve aquele tema. E isso tem direta relação com a questão da capacidade intelectual e capacidade criativa. E a tecnologia ela é uma coisa assim que a cada ano que passa tem uma inovação dentro dela, né? Então, uma coisa que está sempre se renovando, basta ver que CD praticamente hoje não existe mais, disquete não existe, tem uma série de outras coisas que foram deixando de existir ao longo do tempo, né? E como é que foi para você ter que se adaptar a essas evoluções tecnológicas, a estar sempre se atualizando? Como que é esse mercado, assim, nesse sentido? A adaptação, a adaptabilidade, ela deveria fazer parte do currículo de qualquer pessoa que quisesse adentrar a área de tecnologia. Porque sem adaptabilidade, realmente, as coisas não funcionam. Você mencionou bem, disquete, etc. Meu pai trabalhava com um cartão perfurado, né? Nossa, faz então, é a evolução natural. E hoje a gente nem pendrive tem direito, porque a gente guarda tudo na nuvem. Né? Essa questão de armazenamento é uma questão que evoluiu muito e nos acompanha no dia a dia, mas não é só isso. Se a gente olhar a origem realmente dos computadores e a forma como a tecnologia foi se alterando ao longo do tempo, na época que eu estudei lá no meu primeiro momento de colégio técnico, a gente estava trabalhando em um 386, em um 286, né? E hoje a gente tem computadores que são octa-core, né? E daí para frente. Delano, você começou aqui falando, né, que iniciou nessa área de tecnologia em 95 e desde lá estudou, aprendeu, tem trabalhado na área de tecnologia. Eu queria que você contasse para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu acho que nem todo mundo tem um conhecimento muito profundo sobre tecnologia, sobre as áreas da tecnologia e tudo mais. Então eu queria que você contasse um pouco quais são as diferentes áreas da tecnologia, os diferentes profissionais que trabalham com tecnologia, só para dar um contexto para quem está nos ouvindo, e depois contar um pouco qual foi o rumo que você seguiu dentro dessas possibilidades no ramo de tecnologia, qual foi o rumo que você escolheu e por que você escolheu esse caminho. Ok. Bom, a área de tecnologia é uma área multidiversa e multidisciplinar. Ainda mais hoje no nosso contexto atual. Quando eu comecei a estudar, normalmente a gente seguia ou a área de redes, ou a área de software, ou a área de hardware, ou um viés mais de telecomunicações, né? E eram normalmente as opções que a gente fazia. À medida que as coisas foram evoluindo, o nosso tempo foi evoluindo, as profissões estão em evolução, a tecnologia cada dia mais está espalhada no meio das demais disciplinas. Então, hoje, você não consegue ter uma disciplina ou uma profissão que não faça uso de algum tipo de meio tecnológico. Não é verdade? Sim. Com certeza. Qualquer profissão você precisa praticamente de um celular para receber e fazer ligação ou para mandar um simples WhatsApp. E o que tem por trás disso? Software. Exatamente, tecnologia. Nem só isso, né? O sapato que a gente está usando aqui, a camisa, foi desenvolvido em uma máquina que provavelmente tem um software que opera ela. Então tá inserido em tudo que a gente faz, né? Sim. É importante deixar claro, né, que quando nós falamos em tecnologia, a tecnologia não é somente internet. Internet Exato. é uma das pontas da tecnologia. E é interessante isso porque hoje em qualquer disciplina, qualquer curso técnico ou profissionalizante ou faculdade, ensino superior, existe uma disciplina, pelo menos uma, que envolve tecnologia. E antigamente isso não era fato, hoje é. A tecnologia faz parte da nossa vida e não vai deixar de fazer. Então, quanto mais a gente estiver inserido nesse mundo, mais fácil vai ser para a gente se mover ao decorrer das nossas vidas. Você perguntou das áreas, né? Hoje as áreas são diversas. A gente tem a internet mesmo como uma área, mas você tem a internet das coisas, por exemplo, que é a conexão da internet com o hardware. Antes a gente só tinha hardware, né? Você tem a parte de armazenamento mesmo, a parte de cloud computing. Você tem inteligência artificial, learning machine. Você tem uma diversidade de opções dentro da área de tecnologia, aquela mais core, mais nata. Sim.
E aí temos as variações, que é o uso da tecnologia nas demais disciplinas. E não é só software. Não é só É software. software, é exatamente. hardware, é software embarcado, então tem muita coisa. Inclusive, tudo isso é muito de fácil acesso a qualquer momento. É só dar um Google que a gente consegue aprender pelo menos o mínimo de qualquer área aqui, né? Na verdade, eu entendo, uma visão minha, tá? Eu entendo a tecnologia como qualquer novidade, qualquer avanço. Então, às vezes, não necessariamente ligado a uma máquina. Sim. Mas você fez um avanço, por exemplo, um cientista que está lá fazendo um trabalho de pesquisa e ele descobre a cura para uma doença. É uma nova tecnologia, Exato. é um novo formato. Mas, óbvio, não é esse o escopo do nosso podcast. Eu só quis fazer uma observação, mas hoje a parte de tecnologia que nós estamos discutindo aqui está mais voltada para a parte das empresas e tudo mais, Exatamente. né? Então, entender isso. Inclusive, também foi um ponto legal que a gente tem essa curva evolutiva da tecnologia e dos programadores, dos profissionais, e de tempos em tempos acontece uma ruptura nesse mercado específico, né? Inclusive, a gente teve aí, 2 anos atrás, em 2020, por conta da pandemia, que inclusive é um gancho que a gente puxa, né, para a conversa que a gente quer ter agora, que é a Sim. parte de gestão, que a gente disse muito, né, e eu acredito muito nisso, eu vejo, e eu acho que todo mundo aqui vê, que a gente evoluiu, no mínimo, aí uns 10 anos em 2, né, em questão de tecnologia, inovação, em questão de negócios, em questão de gestão. Então, Acessibilidade. queria perguntar para você, já para dar esse gancho, como que você lidou com essa última mudança que teve, já assumindo uma grande equipe, numa empresa multinacional? E essa migração, né? Porque tudo ficou online, né? Uhum. Antes era tudo presencial, era tudo mundo físico e tudo migrou para o mundo online. Como que foi isso para você? Complementando a pergunta do Caio. Legal. Eu acho que existe, como pano de fundo, um contexto que ele não é muito dito, que é o fato das empresas de tecnologia já estarem, algum tempo atrás, se preparando para uma eventual necessidade de um trabalho realmente do teletrabalho, né? Do trabalho home office. Então, as empresas de tecnologia já tinham na sua conjectura ou no seu planejamento estratégico esse contexto de preparar um ambiente para a possibilidade do trabalho remoto. Trabalhar de casa, como a gente brinca, não é algo que eu faço há 2 anos. É algo que eu faço há pelo menos 8, 10 anos. Claro que não constantemente, como a gente vem fazendo hoje. Mas, eventualmente, eu precisaria resolver alguma coisa em casa mesmo, algo habitual. Então, eu pedia liberação para o meu chefe, levava o notebook na mochila, chegava, resolvia, conectava de casa mesmo e continuava aquela jornada de trabalho. Então, para as pessoas de tecnologia, em grande parte, isso não foi uma disrupção. Foi uma continuidade. Foi uma continuidade, ou melhor, foi uma adaptação a um cenário que já havia como pressuposto uma possibilidade. E assim, quando você trabalha remoto, você trabalha de casa, você tem uma série de adaptações que você tem que fazer, né? Sim. Porque você tem que conciliar a vida de casa com a vida de trabalho e ter um ambiente que você consiga, de fato, sentar, se concentrar, não se distrair, estar presente para o trabalho, né? Como que foi para você ter que lidar com isso, né? Porque tem uma série de interrupções. Às vezes é a sua esposa que entra, não sei se você tem filhos, se eles também entram para querer conversar com você e você está, às vezes, precisando se concentrar para fazer uma determinada tarefa. Como que foi para você essa adaptação de ter que lidar com essas interrupções que no ambiente de trabalho você não teria e em casa você passa a ter e não se distrair e conseguir entregar mesmo assim o resultado que você tem que entregar? Eu acho que aí o começo da resposta é a palavra gestão. É aí que a gente começa a falar de gestão, né? É óbvio que tem algumas dicas para um trabalho eficiente remoto. Questão de distração. É óbvio também que é interessante a gente ter um local em que a gente consiga fechar a porta e realizar uma reunião tranquilamente. Mas existe uma educação que a gente faz em casa também.
né? A esposa, ela está ciente de que você está trabalhando e ela precisa entender isso caso ela esteja em casa mesmo, por alguma situação específica. Se a gente está com filhos em casa e na pandemia estava com a esposa e o filho, a esposa trabalhando remoto, eu também. Então a gente precisou nos adaptar a essa situação, né? Educar o nosso filho de modo que ele soubesse que eu estaria numa reunião, que eu não poderia eventualmente dar toda a atenção, ou até mesmo a minha esposa. Então a gente conciliou com muita conversa, com muita educação, com muito diálogo mesmo, porque realmente a gente tem digamos assim, as situações que vão ocorrendo no dia a dia. Por exemplo, as adversidades, uma né? campainha. Com certeza. Uma campainha tocou. E aí, o que você faz? Você pede licença, você tem uma reunião, você pede licença. Ó, dá uma licença para mim, eu vou atender o portão, vou atender a campainha e já volto. Caso você é um interlocutor principal, caso não, você vai lá e coloca no chat lá da reunião. E, ó, 2 minutinhos e já volto. Então você tem que ter esse tipo de transparência também. Com certeza. E a empresa também, ela... Óbvio que com essa evolução na tecnologia em si, mas ela também entende as adversidades que existem em casa. Por exemplo, você está em reunião com a câmera aberta ali e de repente seu filho passa fazendo algazarra ali atrás. Cara, isso aí já se tornou natural no mundo hoje, né? Que a gente viu vários episódios aí viraram memes, né? Uhum. Mas é uma questão de realmente adaptabilidade, Sim. tanto para quem trabalha quanto para quem emprega, né? Se você tem por exemplo, um trabalho fixo, uma equipe fixa, o bacana é você apresentar, no primeiro momento, apresentar a sua família. Exato. Olha, eu trabalho com a minha esposa, só que claro que muitas vezes você não vai querer apresentar. A esposa não vai querer ser apresentada, mas eu trabalho com a minha esposa está em casa, a gente trabalha de casa, meu filho, então fala o nome do filho, fala a idade da criança. Ó, se ele aparecer, você já prepara isso. Pode ser que ele apareça, se ele aparecer, tudo bem, a gente vai lidar com isso naturalmente. E era assim que eu fiz. Foi assim por 2 anos. Porque daí você prepara para eventuais imprevistos, né? É, E o imprevisto sim. não é mais... Com sua equipe. É. Um cliente, numa reunião específica, já é mais difícil. Exato. Você não vai fazer esse preparo. Sim. Mas, obviamente, não uma pandemia, todos sabiam que todos estavam, ou a maioria estava, numa condição de trabalho remoto. Então, as pessoas já estavam condicionadas a isso acontecer. Sim. Agora, pegando o gancho, Delano, lembro de acho que uma das primeiras vezes que nós nos encontramos, eu sou bem cético quanto ao trabalho remoto. Você sabe disso, sim. você me conhece, nós já conversamos sobre isso e você é um adepto do trabalho remoto, então somos aqui, temos opiniões bem divididas, mas complementares, e isso é legal porque gera um debate. E aí eu queria conversar com você sobre esse ponto em específico. Quais você acha que são as vantagens e as desvantagens do trabalho remoto hoje em dia para nós iniciarmos esse debate? Isso aí é uma coisa que o Lucas tava coçando os dedos aqui pra falar, tá? Ele ficou a semana toda falando, não, vou pegar o Delano, eu vou pegar o Delano. Olha só, que expectativa, não? Não, tô brincando, isso não é Nada, a brincadeira. gente só quer levantar esse assunto porque é muito polêmico hoje em dia, né? Porque existem opiniões de grandes empresas, empresários, inclusive grandes startups de São Paulo, né? A gente pode citar alguns deles Não, aqui o maior até. empresário do mundo, que é o Elon Musk. O Elon Musk, ele cortou Então, todo o trabalho remoto dele. E no Brasil essa movimentação também está acontecendo, né? De se perder o trabalho remoto em alguns momentos. Na verdade, o que eu vejo? Eu vejo que tem empresas de sucesso que conseguem alcançar o sucesso no trabalho remoto, mas essa tende a não ser a regra, tem que ter muita organização para fazer isso, e a empresa em que o Delano trabalha hoje é uma empresa que consegue isso, e depois eu quero que o Delano explore esse assunto, porque pode servir de norte para muitas pessoas, pode ajudar muitas pessoas. Mas o que eu vejo hoje é que quando você faz o trabalho remoto, você se torna mais distante das pessoas com quem você trabalha. O relacionamento ele se perde um pouco. E na minha visão, a maior parte criativa, ela está no relacionamento interpessoal, no dia a dia, no olho você está fazendo alguma coisa, a pessoa do seu lado está fazendo uma coisa parecida, aí você tem uma ideia e você fala assim, opa, Caio, tive uma ideia aqui, o que você acha disso? No trabalho remoto,
Se você não anotar ou não ligar de imediato para aquela pessoa, essa ideia pode passar. E aí você perde um pouco dessa criatividade do trabalho quando você está junto com as pessoas. Porque a empresa, na minha visão, nada mais é do que as pessoas que trabalham dentro dela. Nada mais é do que um grupo de pessoas que se junta com um propósito, com um objetivo para chegar em algum lugar. E esse grupo de pessoas, a qualidade dessas pessoas, a qualidade da mente criativa dessas pessoas é que vai fazer com que a empresa se destaque ou não. E nessas relações interpessoais é onde eu vejo que tem esse plus. E aí a questão que fica é como que você enxerga o trabalho remoto dessa forma? Vamos lá. Nós somos seres criativos. Assim como somos seres relacionais. Isso é fato. Precisamos de relações entre pessoas, assim como precisamos colocar em prática algumas ideias que nós temos, porque isso nos satisfaz. Ambas as coisas nos satisfaz. As relações e o uso da criatividade. Tudo gera dopamina, né? Isso aí é Ponto. sem discussão. Isso é fato. Agora, nada, absolutamente nada, é contrário à ideia de que eu posso me relacionar com você presencialmente, olhando no seu olho, ou virtualmente, olhando no seu olho com a câmera aberta. O que vai fazer diferença é o quanto eu quero me relacionar com o outro, o quanto eu estou disposto a me relacionar com o outro. E para mim é muito fácil dar um exemplo. Eu tenho uma dos meus times, ou das minhas squads, como a gente chama hoje, é uma squad que é multidisciplinar e multirregional. Então eu tenho uma pessoa no centro, no norte, pessoas no nordeste, pessoas no centro-oeste, pessoas no sudeste e pessoas no sul. Elas se conhecem presencialmente ou não? Presencialmente E não. provavelmente nunca vão se conhecer, né? E é a melhor squad do meu cliente. É a melhor squad. Performance e a melhor squad em termos de relacionamento. Tanto que eles se auto-organizaram, porque uma das meninas ficou grávida, eles mesmos se organizaram, fizeram uma vaquinha, mandaram um presente para a menina, nunca se viram pessoalmente. A menina recebeu parte do enxoval dela, do filhinho dela, de casa. Ela está em Manaus. Eu no meu time multirregional. Então, assim, depende do quanto as pessoas estão disponíveis para se relacionar. Sim, mas é que a empresa em que você trabalha hoje, ela se desenvolveu de uma forma muito interessante para conseguir proporcionar esse tipo de relacionamento. Isso não é fácil e na maioria das empresas, infelizmente, isso não funciona. Porque assim, a questão da cobrança de resultado, né? Porque como que você consegue garantir que a pessoa que está em casa está trabalhando efetivamente, está entregando resultado e não está simplesmente enrolando, não está fazendo acontecer, né? Eu acho que esse é o principal ponto. E eu também, por ter, antes de trabalhar com vocês, eu tive minha agência, né? Durante 6 anos aí, eu sempre fiz trabalho remoto. Então, eu entendo um pouco de que só tem sucesso no trabalho remoto, ou uma equipe, ou uma empresa, diante de uma mão de 2 fatores, né? O que você me entrega para eu te entregar. Então, assim, é uma via de mão dupla entre empresa e colaborador. Eu também acho que, em alguns momentos, pode ser que fique raso um pouco essa comunicação, mas em outros momentos, você fica mais flexível também para usar seu lado criativo. Por exemplo, você não fica preso a um horário, você fica preso a metas, entregas e resultado. Então, nesse caso, a gente tem um time voltado extremamente, se ele estiver alinhado com a filosofia da empresa, a performance. Então, assim, tem opiniões e tem divergências, óbvio. Mas e aí, como que você lida com a questão trabalhista? Com a questão do sobreaviso, com a questão de a pessoa estar trabalhando em hora extra, é trabalho noturno, não é? Tem uma polêmica aí. É uma base de confiança, mas o especialista está aqui para tirar todas Vamos lá, essas dúvidas, Delano. né? Mas vamos lá. Algumas coisas que a gente precisa colocar na mesa, né? As pessoas, elas trabalham sob orientação de outras.
Então, por mais que você tenha um time, você vai ter uma gestão em cima desse time. E essa gestão, ela vai, juntamente com o seu time, estabelecer as regras do jogo. E as regras do jogo estabelecidas devem ser seguidas. Você não consegue garantir que o profissional entre às 9 da manhã e saia às 18. Porque ele está num contexto que você não tem essa visibilidade. Mas na empresa você também não teria essa visibilidade, porque ele pode bater o ponto 9h05, 9h10, 9h30, e não necessariamente você vai estar vendo e acompanhando isso todo dia. Então a confiança, nesse caso, é importante. Sim. É a base da relação trabalhista. Tem que ser a confiança. Bom, vamos lá. Ele vai marcar o ponto dele, e a gente tem ferramentas hoje que nos ajudam em relação a isso. E tem a questão dos acordos de trabalho. São as regras de convivência. É o contrato social de trabalho. Que é aquilo que a gente sempre fala lá no escritório, nos treinamentos que a gente faz, né? Que o Delano sempre pega nesse ponto aí. É a regra do negócio. Isso. Você precisa estabelecer essas regras. Então, por exemplo, o meu time trabalha das 9 às 18, mas pode entrar às 8 e sair às 5. Pode entrar às 8h30 e sair às 5h30. Pode entrar às 9h30 e sair às 18h30. Mas o que não pode acontecer é qualquer hora extra sem alinhamento. Perfeito. O cliente solicitou para que ele fizesse hora extra e atendesse a um chamado às 10 horas da noite. Qual é a regra estabelecida? Bom, se ele vai atender o chamado às 10 horas da noite, isso configura um horário noturno, tem adicional noturno, ele vai fazer o apontamento corretamente na ferramenta, e as horas que ele trabalhar entre as 10 horas da noite até o horário final, ele vai ter que tirar no dia seguinte, para que isso não acrescente muito a questão do pagamento que você vai fazer para ele no mês. Então, basicamente, são processos internos muito bem definidos para você poder fazer gestão. Agora, Delano, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Tem algumas coisas que nós percebemos mais facilmente presencialmente, olho no olho, como, por exemplo, caráter da pessoa. É muito difícil você medir através de uma tela. Não estou falando que não dá, mas você lidando com a pessoa no dia a dia, você tá vendo os trejeitos dela, a forma como ela lida com as outras pessoas, como ela lida com as situações, você consegue medir mais ou menos os valores delas e ver se está alinhado com os seus valores, com os valores da empresa e com a cultura da empresa. Como é que você faz essa leitura através de uma tela? É uma pergunta interessante, mas a resposta também vai ser. O fato é que você não conhece uma pessoa entrevistando ela. De forma alguma. Você entrevista a pessoa e você vai avaliar ela tecnicamente, vai avaliar a segurança dela, em se portar. Você consegue pensar algumas coisas com relação à forma dela se expressar. Ou até mesmo algumas coisas relacionadas a costumes, cultura, caso ela se permita conhecer. Caso contrário, você não vai. Mas mesmo assim você contrata. Sim. O que garante a continuidade dela é o quanto ela está alinhada na empresa, o quanto ela está alinhada aos resultados, o quanto ela está alinhada às entregas. É isso que garante. Não é, na verdade, se ela está entrando às 8 e saindo às 17. Mas é o quanto que ela está alinhada com a empresa, com a cultura da empresa. Então vamos lá. Uma vez que eu a contratei, como eu vou conhecer essa pessoa no dia a dia? O quanto ela se permite conhecer. Presencialmente ou remotamente. Perfeito. A gente tem ritos, tem reuniões que são feitas diariamente. Então, diariamente, a gente abre a câmera, conversa com a pessoa. Um dia ela vai acordar da pá virada, como a gente chama. Outro dia ela vai acordar super bem motivada. Outro dia ela vai acordar e vai dizer na reunião, na dele, nossa, eu não acordei bem, estou passando por um problema. Porque à medida que você vai conhecendo e criando uma intimidade, a pessoa naturalmente vai se abrindo. Você vai vendo qual que é a cultura dela, qual que é eventualmente a religião dela, o time que torce, porque essas coisas vão sendo descobertas ao longo do tempo. Com certeza. Assim como possíveis afinidades, ou não. Vamos voltar, né? Nós somos seres relacionais. Aqueles que eu tenho mais afinidade, eu vou me aproximar. Aqueles que não tenho, talvez não. Você já conheceu algum deles? Pessoalmente, já conheci. Legal. E Delano, quando uma empresa trabalha na parte de home office, né?
trabalho de casa, a empresa tem que oferecer uma estrutura para os colaboradores. Então, tem que oferecer máquinas, tem que oferecer fone de ouvido, tem que oferecer uma série de condições, de equipamentos que viabilizem isso. Em termos também de ergonomia, de espaço, a empresa também tem que pensar nisso, a cadeira que ele está usando, a mesa que ele vai utilizar, o espaço que ele vai ter. Como é que é essa parte já visando a empresa que quer trabalhar de home office, o que ela tem que pensar para poder se adequar e fornecer a estrutura para os seus colaboradores poderem trabalhar de casa? Como qualquer relação trabalhista, os equipamentos de trabalho são, digamos assim, obrigação da empresa. Então, tudo aquilo que a empresa entenda por ser o equipamento de trabalho é que a empresa tem que fornecer. Então, no nosso caso, como são em grande parte desenvolvedores, analistas de sistema, analistas de suporte, todos eles vão ter um kit de trabalho que envolve um computador, envolve os instrumentos dos quais aquele time vai fazer uso. Que relativamente são um ticket médio para alto aí, né? Se você for fazer uma contratação de uma pessoa para desenvolvimento, eu acho que no mínimo aí você vai ter um custo inicial para dar o suporte para ele remoto de 15 a 20 mil reais. Então, depende. Na minha visão, não sei. Agora aí depende. A gente tem, para as grandes empresas, contratos de comodato. Sim. E aí você tem pagamentos bem menores por mês. Então, essa conta não é uma conta para uma empresa, para uma grande empresa de tecnologia, não é uma conta de 20 mil por mês. Sim. Porque você não vai comprar, você vai alugar. Você vai alugar. É um comodato. E questão de ergonomia do funcionário, como se preocupar e conseguir, porque ele porque assim, às vezes o funcionário ele não tem uma cadeira adequada, ele tem que trabalhar e trabalha corcunda, daí começa a gerar problema nas costas, para ele depois vão alegar que a empresa não deu suporte. Como coordenar esses detalhes, né? Essa pergunta é interessante, Tomás, mas eu quero fazer uma contra-observação a ela. Há 2 anos atrás, março de 2020, quando entrou a pandemia, qual foi a situação que as empresas tiveram que lidar? 100% home 100% home office. Até a gente surfou na onda, né? E a opção que a gente teve foi, o colaborador ele pode levar a sua cadeira, por exemplo. Grande parte das empresas fizeram isso. O colaborador leva a cadeira, eventualmente leva a mesa, eventualmente leva o apoio de braço, para que ele fizesse o melhor uso daquele trabalho. Porém, eu acho que o Lucas vai me ajudar nisso. A gente tem um esquema hoje, pela lei trabalhista, que é o esquema de teletrabalho. E aí, no teletrabalho em si, que é regulamentado hoje, você tem coisas que a legislação pede que você forneça. E a grande parte das empresas brasileiras, elas cumprem à risca aquilo que está sob a legislação trabalhista. O que eu quero dizer com isso? Se na legislação trabalhista existe a necessidade de ter uma cadeira, de ter uma mesa ergonomicamente para o regime de teletrabalho, as empresas vão cumprir. Mas se isso não tem, parte delas vai cumprir porque entende que é pela boa saúde e segurança dos nossos colaboradores, e outra parte talvez não, porque não é uma obrigação da lei trabalhista. Em contrapartida também a gente tem o lado do... Por exemplo, a gente forneceu todo o suporte para ele trabalha lá no Tocantins, por exemplo, e a gente está aqui no estado de São Paulo. Não deu certo... Obrigatoriamente ele tem que fazer a devolutiva de todo esse equipamento, né? Exato. E se não acontece essa devolução? Isso eu acho que é uma questão que todo mundo se pergunta, né? Mas olha só, de quem é a responsabilidade? É da empresa. Da empresa. Da empresa. A empresa é responsável por mandar uma transportadora entregar o computador, assim como mandar a transportadora retirar o computador. E se ele não entrega? Foi lá, bateu na porta, ele não atende. Cabível, né? Com certeza cabível. Porque quando você assina o seu contrato de trabalho, você também assina, normalmente, um documento de comodato, em que você está, digamos que, recebendo aquela máquina e responsável pelo bom uso dela.
E tem uma das cláusulas que, assim como quando você tiver que fazer a sua saída, a sua demissão, você devolverá a máquina e você concordou com isso sobre a questão de ter que ir ao fórum da comarca daquela cidade, coisas que você, Lucas, como advogado, entende muito bem. Então, sim, é passível de processo. Legal. E hoje a parte de tecnologia, a parte de desenvolvimento, ele tem uma parte de organização de fluxo de trabalho muito interessante, né? A gente tem até conversado muito sobre a metodologia ágil. E como que você consegue dar uma visão geral do que é essa metodologia ágil e como que você também incorporou a parte do trabalho para a sua vida pessoal? Como isso influenciou e trouxe novos hábitos para você? Legal. A agilidade ou o uso da metodologia ágil é uma ferramenta. Ela não é fim nela mesma. Assim como a própria tecnologia. A tecnologia não é fim nela mesma. Ela é meio. Ela é meio para que você realize as suas atividades, meio para que você alcance os seus resultados, assim como a agilidade, ela é meio, tá? Qual é a beleza aí da questão da agilidade? A agilidade nasceu sobre a ótica de desenvolvimento de software. A ideia sobre a agilidade naquele contexto era fazer com que as entregas de software que fossem realizadas estivessem mais aderentes à necessidade dos usuários. E não é isso que a gente quer quando a gente pede um software, por exemplo? Com certeza. Então, Exato. isso faz todo sentido sobre a ótica de desenvolvimento de software. Só que a agilidade, pelo fato até mesmo de ser muito forjada no conceito de adaptabilidade, é muito fácil a gente assumir isso para a gente. Todos nós aqui queremos ter, no final do nosso dia, o respeito à nossa vida, à nossa individualidade, de forma plena, não é verdade? Com certeza. Como que a gente respeita um desenvolvedor de software, sendo que a gente não escuta, por exemplo, quantas horas ele acredita que ele termina aquele desenvolvimento que ele está fazendo? Não é natural que a gente pergunte a ele quanto tempo você vai levar para me entregar? Porque antigamente você não perguntava para o desenvolvedor de software. Você assumia que ele ia entregar em tanto tempo. As coisas eram feitas assim. Então a palavra do respeito, ela cabe muito bem no contexto da agilidade. E aí, a sua pergunta, né? Como que eu assumi isso para mim? Porque eu sempre criei que a melhor gestão era aquela gestão que fosse humana, que fosse objetiva, em que houvesse o respeito e que te permitisse ter a sua individualidade. Então é muito fácil para mim, por exemplo, assumir a agilidade no meu dia a dia. As pessoas muitas vezes confundem metodologias ágeis ou agilidade com velocidade, e não é. É adaptabilidade. O home office foi prova da adaptabilidade. Quando, por exemplo, você contrata uma empresa de serviço, você está se abrindo, por exemplo, para que ela te forneça algo que você necessita. E está exigindo de você uma adaptabilidade a um processo que você não conhece. Essa empresa, por sua vez, também está se permitindo conhecer um processo de um cliente, o qual é diferente do seu. E exige também uma adaptabilidade. Quando iniciamos um relacionamento pessoal, interpessoal, empresarial, exige esse início adaptabilidade. Então, é de se concordar, até de forma muito fácil, que o conceito que está por trás da agilidade, que é a adaptabilidade, seja muito fácil de ser assumido. Só que isso também tem seus contrapontos. Eu tenho que respeitar as pessoas, eu tenho que pensar na motivação dos meus profissionais, do meu time, eu tenho que pensar num desenvolvimento sustentável de trabalho. As pessoas querem ter a garantia de que elas tenham trabalho hoje e terão amanhã. Então você tem que dar essa visibilidade para as pessoas, porque senão elas vão começar a se preocupar. Poxa, será que eu não vou ter trabalho para amanhã?
Eu preciso dar essa visibilidade para que esse visão- desenvolvimento seja sustentável. A visão de futuro, né? A pessoa Exato. tem que saber que ela vai ficar ali por um longo tempo ali fazendo aquilo E que e vai ter evoluindo, trabalho, né? né? A Que vai evoluir, né? A gente privilegia conversas face a face. E o face a face não necessariamente é o pessoal. É o câmera aberta, olho no olho. A pessoa pode estar de pijama, tudo bem, e daí? Você falou do câmera aberta aí algumas vezes. Aham. É uma obrigatoriedade, Não, é uma boa prática. boa prática. Assim como é boa prática do trabalho remoto, fechar o microfone quando você não está falando. Tá. É uma boa prática. E Delano, você mencionou muito sobre respeito, né? Que deve haver respeito. Uhum. Respeito é uma via de mão dupla. Sem dúvida. Então, se eu te respeito, eu presumo que você me respeita, porque senão as coisas desandam, né? E numa empresa, com os colaboradores, eu vejo que é a mesma coisa. O colaborador precisa respeitar o gestor precisa respeitar o colaborador e precisa haver um respeito com relação à marca, com relação à empresa com a qual você trabalha. E respeito também está relacionado não só à forma como você lida com as pessoas, mas com seguir as regras do jogo e seguir os processos. E você mencionou que hoje uma das práticas do sistema ágil é você perguntar para o programador quantas horas ele demora para fazer aquilo ali. E aí tem um outro valor envolvido, que é a confiança. Hoje, se você tem um trabalho presencial e a pessoa fala, eu consigo finalizar isso aqui em 8 horas, que é um dia de trabalho, em tese. Se a pessoa está lá presencial, você consegue ver se ela terminou em 5 horas, por exemplo. E aí no teletrabalho, no trabalho à distância, se ela demorar 8 horas para fazer aquilo lá, mas na verdade ela falou que demorou 8 horas e terminou em 5, ela não está sendo honesta. Mas como que você mensura isso daí e aí entra uma outra pergunta. Você não acha que nesse sentido o trabalho presencial pode trazer mais produtividade do que o teletrabalho? Bom, vamos quebrar um pouquinho as perguntas, tá? Você trabalha com uma equipe de 12 pessoas. E você é um gestor que tem as suas atividades de gestão de pessoas, gestão de projeto, de gestão de contrato, gestão financeira. Você é o gestor daquele contexto todo. Você consegue acompanhar as 12 pessoas? Do dia a dia, assim. No dia a dia. Não. É difícil. É difícil. Você não consegue. E as É muito pessoas difícil. podem estar na sua frente ou não. Você tem reuniões em cliente. Seu time fica lá. Você não sabe se o time está trabalhando. Mas você confia que eles estão fazendo o seu melhor. Quando a gente vai para o contexto de desenvolvimento ágil, para o contexto de squads, a gente tira um pouco a premissa do projeto, daquele desenvolvimento baseado sim em horas. A gente vai muito para o conceito de entregas de valor ou entregas por resultado. Então eu não vou pedir para Caio, por exemplo, estimar, porque eu quero que ele cumpra aquele requisito em 8 horas. Eu preciso que ele estime para saber se a minha previsibilidade ela será atendida no que tange a quantidade de demandas que eu acredito que seja possível. Até porque eu preciso me planejar para a entrega delas. Algumas dessas demandas eu preciso comunicar ao mercado. Então, se eu não souber previamente quando essas demandas provavelmente entram, como que eu vou fazer uma comunicação efetiva? Até também porque se surgiu um imprevisto, você também vai falar que, ó, eu estava prevendo aqui que eu ia entregar isso aqui dentro de uma semana, mas devido a esse fato, a esse outro fato, eu não vou conseguir entregar isso aqui dentro de uma semana. Vou precisar de mais 10 dias, 5 dias, Exatamente. sei lá, o prazo que se faz necessário. E também só uma pergunta de leigo, você é o especialista aqui, eu só tô começando no mercado de tecnologia. No próprio log do sistema que está sendo desenvolvido ali, tem marcado o horário de quem está desenvolvendo, a hora que começou e a hora que terminou? Só para ter uma noção assim. Depende muito do sistema ao qual você está inserido. Tem sistemas que sim, que tem log de tudo que você faz, que rastreia o que você está fazendo. Tem sistemas que não. Mas eu te digo e te garanto
O ponto não é o quanto que você consegue Sim. ter de marcação, é o quanto que a pessoa entrega de resultado, de valor no final. Quando a gente passa a ser orientado por entrega de resultado, entrega de valor, o jogo muda. Porque eu não vou pedir para Caio desenvolver algo em 12 horas. Eu vou pedir para Caio entregar o valor que eu espero que ele entregue ao final daquele prazo. Que pode ser que seja 12, pode ser que seja 10. E se for 10? Caio já tem uma lista de coisas para fazer depois. Sim. Por quê? Porque a gente já combinou o jogo. Legal. É uma coisa que a gente vive hoje, né? Sim. Em 2 projetos aí. E que seja presencial, ou seja É. online, a realidade é a mesma. porque E você tem que exatamente, fazer um quando a gente vai falar de uma sprint, né, que Uhum. mais tecnicamente falando, que é um planejamento a curto prazo de uma entrega de uma solução, a gente está falando realmente da entrega dessa solução, assim como a gente fez com alguns fatores ali das plataformas, né? Então eu também tenho essa mesma percepção, que é o que aquilo complementa no jogo que a gente está jogando. Sim, sim. A ideia aqui realmente fazer o contraponto e advogado do diabo, mas eu concordo com vocês nesse ponto. Agora, Delano, uma outra pergunta. Aqui nós estamos falando de teletrabalho e muito relacionado à área de tecnologia, TI, desenvolvimento de software, coisas assim. Você acredita que o trabalho remoto ele pode ser aplicável para outras áreas que não somente a tecnologia, às vezes não somente a questões de escritório, mas, por exemplo, para um médico, para um advogado, para um fisioterapeuta, para um atleta, ele é aplicável para todas as profissões, ou existem profissões que é imprescindível você estar lá fisicamente? Por exemplo, um pedreiro precisa estar lá para sentar um tijolo, a não ser que você crie um robô que você consegue operar de casa para sentar o tijolo no lugar dele. Você concorda comigo que tudo que é o trabalho criativo, ele é insubstituível por robôs? Concordo. Hoje sim. Hoje sim. Talvez. Talvez. Porque Criativo. Não, sabe por quê? Tem já. Eu não vi, eu escutei falar. Mas tem um software que você dá as diretrizes do que você fala. Quero que desenhe um elefante tomando banho, por exemplo. Ele vai lá, ele vai desenhar com um cenário que ele pega vendo as imagens da internet. Isso é um robô fazendo, mas nitidamente tem uma criatividade envolvida. Sem dúvida. É, Qual é o ponto? É programa, mas tem. eu acho que a criatividade partiu de uma pessoa fazer a diretriz, né? Então, Exato. Qual é o ponto, né? Tem atividades que são fruto de trabalho criativo. Um pintor, um músico. Por mais que você tenha softwares de música hoje, mas mesmo assim tem um trabalho criativo. Um cozinheiro, chefe de cozinha. É óbvio que tem profissões que você não tem como substituir o trabalho presencial. Porém, existem evoluções tecnológicas que permitem acesso remoto a uma área de difícil acesso físico. Por isso mesmo que tem cenários de robôs que operam sobre instrumentação de médicos que estão lá operando uma máquina que, por sua vez, está próximo daquele paciente fazendo uma cirurgia assistida. E tem outros médicos que estão presencialmente acompanhando aquele processo. Concordam? Qual é o ponto que está por trás aqui? Eu não creio que todas as profissões possam ser substituídas pelo trabalho remoto. Mas eu creio que cada dia que passa, mais haverá o avanço da tecnologia para facilitar a vida das pessoas, como um meio que realmente a tecnologia é. Isso vai acontecer. O trabalho na tecnologia, assim, no core da tecnologia, é muito fácil ser remoto. Porque um desenvolvedor ele precisa de uma máquina conectada à internet, com sistemas e ideias de desenvolvimento próprias, e ele vai lá fazer o desenvolvimento dele. E ele não precisa estar do lado da outra pessoa para entregar o produto. Mas ele precisa estar em constante comunicação com o seu time para que esse produto seja entregue com o maior valor possível. Isso é verdade. Mas, por exemplo, um field service, uma pessoa que faz um trabalho de campo
com o computador. Ele tem que realmente pegar o carro, ir até o local, a empresa, etc., para realizar uma formatação, uma instalação de um produto, uma correção de uma rota. Eventualmente, ele vai ter que ir lá fisicamente trabalhar. Muitas empresas hoje não falam mais do trabalho remoto, mas falam do trabalho híbrido, que também é uma possibilidade. Algumas profissões até exigem que parte do trabalho seja realizado realmente presencial. Mas imaginem que há 2 anos atrás isso não era opção. Não. E as empresas que faziam eram vistas como empresas disruptivas, porque atendiam uma necessidade que todo mundo clamava na área de computação, na área de tecnologia, mas não era atendido. E com a pandemia, isso veio e facilitou isso. Algumas empresas de tecnologia estão voltando para o presencial? Estão no modelo híbrido, outras não. A confiança, ela vai ser base de qualquer relação. Então, se você não confia no seu time, é claro que você vai querer que eles estejam pessoalmente trabalhando com você. Tem áreas, por exemplo, o marketing, que é a área do Caio. Tranquilo, você consegue trabalhar remotamente. Da praia, no paraíso, ganhando R$1 milhão por mês. Claro, Tá? com certeza. É por isso que ele está com a agência até hoje, né? É por isso mesmo. E, Delano, mudando bastante assim de assunto, né? Um pouco de tema. Quando fala de tecnologia, né, há aquele paradigma que sempre fala que é uma coisa disruptiva de mercado, que é uma coisa que você está fazendo, que está fazendo uma inovação muito grande, né? Mas nem sempre a tecnologia, uma inovação, ela precisa ser disruptiva dentro do mercado. Você pode, por exemplo, ter um modelo de trabalho que hoje você tem um restaurante, você só faz pedido via telefone, daí você implanta um sistema de ERP. Ou daí você ingressa no iFood da vida, você está implantando tecnologia no seu negócio, né? Como que você tem enxergado isso para diversos segmentos, essa questão dessa inovação e dessa inserção cada vez mais tecnológica, né? Porque quem não faz isso, a empresa tem uma data de validade, né? Como que você está enxergando essa situação? Legal. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho para o conceito. O que é uma criação? É quando não existe nada, eu pego aquela ideia e estou criando. Ela não existe. A partir do zero. Uma coisa tem a descoberta, é algo que já existe, ninguém conhecia, eu descobri. Ou a criação é algo que não existe e eu estou gerando ela sem nenhum subsídio. Sem nenhum subsídio no sentido de recurso pré-existente. Eu estou gerando um filho novo. Isso é uma criação. E o que é inovação? Inovação é quando eu pego coisas que já existem, que servem a propósitos distintos, eu as uno para um novo propósito. Então eu estou inovando. Que nada mais é daquele velho ditado, nada se cria, tudo se copia, né? De formas diferentes, tudo mas... transforma, né? Existe um conceitozinho relacionado ao entendimento que a gente precisa fazer quando do uso do tema complexidade. A complexidade é muito difícil para você entender se eu não julgá-la como ela realmente é. Complexidade, ela é complexa. Pelo fato de ser complexo, a tendência do nosso cérebro é reduzir. Eu vou reduzir em coisas menores. Só que esse reducionismo também é um perigo. Eu tenho que entender que a complexidade ela é assim e eu tenho que tratá-la como complexidade. Assim como eu tenho que entender que a forma de reduzir, de melhorar isso, é copiar e adaptar. Porque isso faz com que o meu cérebro entenda de modo diferente aquele tema que é tão complexo. Então, voltando à inovação. A gente tinha o celular na nossa mão. Desde 2005, 2003, aproximadamente, não me lembrei exatamente, mas a gente estava com o celular na mão, com acesso à internet. Alguém teve uma sacada de fazer um aplicativo que serviu, por exemplo, para a finalidade de fazer entregas. E daí surgiu o iFood. Né? O aplicativo celular já existia, o aplicativo é novo, é verdade, mas o serviço de entrega já existia, delivery sempre existiu. Alguém teve a bela ideia de levar isso para um aplicativo.
Não Que foi acaba se inovação? tornando um commodity, né? Não foi inovação? Com certeza. Foi inovação. Foi. A partir desse ponto, eu posso fazer o uso dessa inovação para mim. Ou eu posso pensar qual é o próximo passo, qual é a próxima inovação que eu posso fazer a partir do uso disso. Exatamente. E o próprio iFood, antes de entregar comida, hoje entrega remédio, entrega mercado, e a gama de serviços aumentaram. Shoppings estão fazendo entrega via Rappi, por exemplo, que também é um serviço que foi desenvolvido por meio de um aplicativo. Exatamente. Como eu vejo a tecnologia com isso? Crescendo absurdamente. Porque por trás de tudo isso tem tecnologia. E entrando também, tecnologia é o meio. Meio. Você já deixou bem claro aqui. Marketing comercial, marketing envolve comercial, vendas, desde o pré-atendimento até o pós-atendimento. A criação de algo novo também ali. Não necessariamente precisa de tecnologia, mas precisa de uma boa ideia para poder viabilizar o meio, que seria como usar a tecnologia para viabilizar isso. Uhum. Como você enxerga essa linha tênue, não tão tênue assim, entre o marketing e o desenvolvimento? Essa linha praticamente inexiste hoje. Exatamente, porque está tudo integrado, O, né? o marketing e a tecnologia se fundiram e quando a gente fala de fusão, a gente lembra de design de produto. Sim, É o marketing e a tecnologia andando juntos. Então eu faço processo de cocriação desde 2015, processo de inception desde 2015. Quando a gente estava engatinhando com isso, eu já estava fazendo. E a inception, a cocriação, design thinking, você vai Sim. lembrar, é matéria de marketing. sim. E que eu faço uso hoje na tecnologia. Hoje não, desde 2015. Desde 2015. Eu, pessoalmente, desde 2015. Então, assim, essa linha não existe hoje mais. Sim. A tecnologia, ela está dentro do marketing, o marketing está dentro da tecnologia. Não é minha praia, mas... Um depende do outro e bora inovar, né? Porque a maioria dos softwares hoje, se você pensar, eles têm que ter uma usabilidade que é bem user-friendly, né? Uhum. Que facilita que o usuário vá lá e encontre as informações e tenha a facilidade de trabalhar com aquele software. Isso está ligado realmente a um design thinking, a um pensamento voltado para essa experiência do usuário. Sim. E quem faz isso geralmente é o meio, profissional de marketing. E ao mesmo tempo, o próprio software ele serve como embasamento para trazer dados que o profissional de marketing vai utilizar para fazer suas Exatamente. campanhas, o seu planejamento e tudo Olha mais. como a É isso que tecnologia eu queria está tão chegar. grande. Porque, ó, você falou em três cenários. Um deles, por exemplo, analista de dados ou cientista de dados. É uma área da tecnologia hoje. Sim. Você falou de design de produto, design de experiência, que é uma função não apenas UX, contida no UI. marketing, mas também contida na tecnologia. E você falou da centralidade do usuário, que é a essência do marketing, mas também a essência de produtos de software, Na por exemplo. verdade, colocar o usuário como pessoa central hoje é a maior desafio e deve ser o core de todas as empresas, porque quando você pensa no usuário como o foco central do seu negócio, você desenvolve tudo voltado para ele, pensando em como você pode melhor atendê-lo, e você faz com que ele fique fidelizado, né, ao seu negócio. E a forma de fazer isso acontecer é justamente pegando feedback do cliente. Exatamente, que aí a gente começa a trabalhar o sucesso do cliente, porque nada mais é do que o sucesso do cliente, é ele... Porque a empresa tem a recorrer, visão né? do que ela acha que é a visão do cliente, Exato. né? E tem a experiência do cliente com o que de fato é o que está acontecendo e o que está pegando. Aproveitando o Exatamente. gancho, Delano, hoje vocês trabalham com desenvolvimento de software. Sim. Desenvolvimento de software vocês desenvolvem para um cliente. Exato. Para desenvolver para aquele cliente, você precisa entender a necessidade daquele cliente. Para entender a necessidade daquele cliente, hoje, você consegue entender aquele negócio, aquele cliente com uma reunião online, ou você precisa, de fato, visitar aquele cliente? E depois que você entende sobre aquilo, como que você repassa esse conhecimento para sua equipe sem que haja assimetrias de informação, sem que haja aquele telefone sem fio, quando a pessoa que entendeu aqui na ponta e chega na outra ponta entendeu totalmente diferente, para que você realmente consiga entregar aquilo que seu cliente espera. Vamos lá.
o centro da discussão é o usuário, não é verdade? Exato. Todas as vezes. Quem é o usuário? O cliente. Você precisa conhecer esse cliente. Nem sempre A é o cliente, persona. né? Pode ser o usuário final, pode ser o funcionário da empresa, depende da visão do que você está focando no momento. Exatamente. E aí você tem que partir do pressuposto. Ele quer ser encontrado? Que volta naquela questão que você falou anteriormente. Quanto acessível ele quer ser naquele momento, Como né? a gente vai alcançar esse usuário? Ele está disponível só presencial, beleza? Vamos pegar o carro e vamos visitá-lo. Ele está disponível só remotamente. Vamos agendar um horário e entrevistá-lo. Mas você tem ferramentas para você poder fazer esse tipo de tarefa, de ideia. Você pode fazer um benchmark, você pode fazer uma entrevista por meio de um formulário, você pode coletar dados a partir de ferramentas de compartilhamento de informação. Então, como que você vai alcançar esse usuário? Né? A pergunta que normalmente a gente esquece de fazer é: eu conheço o meu usuário? Como eu conheço ele? Uma funcionalidade de relatório vai servir para quem? É para o usuário final ou é para o usuário administrativo da nossa empresa? Não, é para o usuário administrativo. Então, entrevista ele. Não, é para o usuário final. Então, tem que, de alguma forma, entregar essa feature para ele, validar esse conceito. E, Delano, nós estamos seguindo aqui, caminhando para o final da nossa entrevista, né? Que recado você daria para quem está iniciando aí e está ingressando nesse mercado? Ó, esse pessoal aí de 16, 17 tem aqui hoje com o Renatão ali, tem o pessoalzinho ali. Presta bastante atenção nisso aqui, que é muito importante. Você que está em casa também assistindo a gente, não sei quando você está assistindo, ou ouvindo, né, através dos streamings de áudio, presta bastante atenção agora, porque é muito importante que você saiba o que o Delano vai falar. Dicas preciosas Muito para o seu valioso desenvolvimento pessoal. Né? Vamos lá, gente. Conhecimento está na palma da nossa mão. Literalmente. Você consegue acessar qualquer conhecimento técnico na palma da sua mão. Então, a primeira dica é o uso que você tem. A gente tem muita questão daquela coisa de estudar, fazer uma faculdade, colégio técnico. Eu recomendo faculdade, recomendo colégio técnico, porque eu fiz. Óbvio que eu vou recomendar. Mas a internet está aí para ser usada. Sabe? Eu não preciso de uma formação de JavaScript por meio de uma faculdade. Eu posso fazer um curso de JavaScript, está disponível. A Lura, tem outras plataformas de educação que me dão esse conhecimento. YouTube, por que não? Então, um ponto, a primeira dica é: quer isso para você? Corre atrás, vai estudar, conhecimento está na sua mão. Google, como você falou, Google e adquira esse conhecimento. Segundo ponto, desenvolva uma rede de contatos, de pessoas que possam te ajudar, seja mentorando, seja orientando, ou seja simplesmente você lendo, você captando algum insight, alguma dica. Então faça uso. LinkedIn não é só para achar emprego. LinkedIn é para você obter conhecimento. Usa o LinkedIn. E a ferramenta mais poderosa de network que existe, porque todas as empresas estão conectadas ali, né? Todas. A gente contrata praticamente 99,99% por LinkedIn. E desses 99,9%, quantos deles têm formação acadêmica mesmo, assim? Você conseguiria dizer? Porque esse é um ponto que eu também vejo que hoje em dia é muito mais da sua skill e não do seu diploma. Posso só fazer uma observação, que esse é um ponto importante que a gente não pode também desencorajar as pessoas a fazerem faculdade, porque o mundo ele tá cheio de cadáveres e dropouts aí, de pessoas que não optaram por fazer faculdade e depois perrengam na vida. A faculdade, você abre um caminho muito grande para você ter um sucesso, seja empreendendo, seja trabalhando numa empresa, você pavimenta um caminho para o seu futuro. Não obrigatoriamente o fato de você fazer faculdade vai fazer com que você tenha sucesso. É diferente. Mas se você não for autodidata e não for muito disciplinado e muito estudioso, se você não fizer faculdade e não tiver essas características, aí sim eu posso afirmar, você está fadado ao sucesso. Ao fracasso. Exatamente, ao fracasso. Então, assim, se você optar
por não fazer uma faculdade, que tá tudo ok, beleza? Hoje faculdade, diploma não quer dizer nada. Mas, se você optar por não fazer faculdade, tenha essas características. Seja autodidata, busque sempre conhecimento, seja curioso, converse com pessoas. Porque se você não tiver essas características, meu amigo, aí você tá morto. Eu vou fazer um complemento na sua resposta, tá, Lucas? O que eu percebo? Eu percebo que o estudar, o interesse, a curiosidade, ela tem que existir independente de você ter uma faculdade ou não. Com certeza. Tem um monte de gente que faz faculdade e só tá lá para bater Exatamente. Isso não vai te dar garantias de sucesso. Mas a faculdade realmente, eu concordo com você, é um pavimento. Faculdade, um colégio técnico, ele é um pavimento. Ele é um pavimento porque te ensina não apenas o seu contexto de técnico, mas te ensina a ter relações com as pessoas, a ter entregas a serem realizadas, a vivenciar em algumas circunstâncias. Respeito, viver sob pressão. Vivenciar algumas entregas, circunstâncias que mais. somente num trabalho em grupo você vai ter. Exato. Então, nesse ponto é importantíssimo. O que é importante também frisar é que a gente, em grandes empresas tradicionais, não startups, digo aqui, 90%, 95% delas contratam por diploma. Você tem que ter uma formação técnica, você tem que ter uma formação de nível superior. Tem que ter. Então você também não pode fugir muito disso. Sim. A minha dica aqui é a gente não esperar o término da faculdade, ou não esperar o entrar na faculdade. Se você quer ir para a tecnologia, estuda, sabe? Busque informação. E informação é o que mais tem. Você vê o tanta que, pessoa... Molecada hoje já nasce... Não sou um pouco mais velho, né? Então não tinha celular quando eu nasci, quiçá tinha internet, né? Mas enfim... hoje a molecada já nasce digitando, conectado e aprende a programar muito cedo. Algumas escolas já ensinam você a programar no próprio colégio, né? Então, desde o pré-escola ali, desde os 5 anos a pessoa já vem, basicamente, né? se você aproveita isso e estuda, você consegue já pavimentar minimamente o seu caminho para o futuro. Acho que o que vai diferenciar uma pessoa ter sucesso ou não São as atitudes. a ação dela e a energia dela que É coloca ali atitude. naquilo. Uma coisa que eu naquilo, né? costumo falar é que a gente pode entrar num trabalho por meio do nosso currículo, da nossa formação técnica, mas o que vai garantir a gente lá é o quanto a gente se compromete, é o quanto a gente tem atitude, é como a gente se relaciona com as pessoas, é como a gente entrega o nosso trabalho no dia a dia. Que hoje em dia também tem muito essa cultura nas empresas, né? De não mais trabalho para tal, faço parte de tal, né? Então, eu acho que isso é evolução natural e vai prosseguir, que é o propósito, né? Exatamente. Da empresa, né? A Delano, pessoa se alinha com isso. Queria te agradecer, foi uma resenha muito bacana, muito aprendizado hoje. E você que está aí em casa acompanhando a resenha, siga a gente nas redes sociais, compartilha, curte. Se inscreve. Se inscreve e daqui 15 dias teremos uma nova resenha. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.